Ele invadiu o crematório gritando que as duas meninas estavam vivas. Ninguém acreditou, ele era só um ex-médico em trapos, sujo, desesperado. Vocês vão queimar borboletas vivas. Ele berrava, antes de ser arrastado pela polícia aos tapas. Mas quando o caixão começou a tremer, e um som abafado ecoou lá de dentro. Até o operador da máquina de cremação deixou cair o controle. O que havia ali dentro fez até a mãe das crianças cair de joelhos, implorando para que parassem tudo. O frio entra primeiro pelas unhas, depois pelo externo. A madrugada em Curitiba não dá trégua, e Augusto Lemos não espera nada diferente. Estreita os olhos diante da luz metálica que escapa das obras no centro cívico, como se o concreto também respirasse àquela hora. Os ossos doem quando se mexe, mas ele prefere não deixar a dor muito à vontade. Dá tapinhas leves na lateral do peito, sentindo, sob a camisa rasgada, os 3 bisturis cirúrgicos que guarda com uma reverência ritual. Metade do rosto está coberto por uma barba irregular, a outra metade marcada por uma cicatriz fina que desce do olho até a bochecha. Há quem diga que foi uma briga, há quem diga que foi um parto. Ele não corrige ninguém. Um vira-lata late de dentro das ruínas de um antigo estacionamento subterrâneo. O som ecoa seco, como um soluço mecânico da cidade. Augusto se arrasta entre escombros, lenço amarrado no pé direito, um ferimento profundo, infeccionado há dias. A infecção já morde sem vergonha, pele quente demais, cheiro acre que ecoa o pus misturado com ferro velho, e a febre lhe embaralha os pensamentos como cartas pegajosas. Mas avança. Ele parece saber onde pisa, mesmo entre placas soltas e treliças de metal enferrujadas. O olhar, ainda clínico, vasculha por padrões. Pegadas, ondulações no lodo, escoriações no concreto. Não é delírio. Ele viu aquele cachorro ontem comendo plástico e óleo de motor. Agora está ali, dentro, gemendo baixo. Antes de entrar no fosso escuro, ele tira uma faixa de tecido da cintura, um pedaço de lençol infantil com estampa de borboletas desbotadas, e enrola no tornozelo. Uma bênção improvisada. Uma superstição que o protege desde que perdeu a filha. Desde que ninguém mais quis ouvir sua voz. Desce. Cheira a morte ali. Mas não a morte definitiva, ainda a luta. O cão está preso por fios de metal em volta da pata traseira. Augusto se aproxima em silêncio, ajoelha, examina a ferida. Sem anestesia, sem material, sem nada que não seja as próprias mãos e o bisturi de 8 centímetros. Respira fundo. A dor do cão é a dele. A culpa é o torniquete que carrega dentro do peito. Corta. A lâmina afunda e o cão urra numa frequência que sacode as entranhas. O cheiro de carne queimada, dos fios derretidos há dias sob o sol, mistura-se ao hálito quente do animal. O metal frio contra os tendões vivos dá uma sensação quase elétrica nos dedos enrijecidos de Augusto. Ele termina o corte. Escorre líquido vital vivo. O cão escapa, manca, mas não morde. Recua, fita-o por segundos. Sai. Augusto desaba ali. Mal consegue levantar. Fecha os olhos e é quando ela aparece. Na penumbra turva da febre, uma menina. Quase 10 anos. Os cabelos ensolarados iguais aos da mãe. A postura curiosa e quieta como nunca teve chance de se tornar. Luísa, sua filha. Ela não fala, nunca fala, mas observa. Olhar acusador, olhar de ausência. Ele tenta tocá-la. Ela se desfaz. Acorda a sacudidê-las. Um garoto de boné e moletom gorado o cutuca com o pé. Vai ficar aí fedendo, a PM já passou uma vez, sai fora. Augusto não responde. Os tornozelos ardem, cada costela parece fraturada. Levanta cambaleante, usando o bisturi como bengala. Anda até a rodoviária velha, onde uma freira costuma distribuir sopa pela manhã. Gosta da sopa de batata, não pelo sabor, insípida como sua atual existência, mas pelo vapor, o único calor limpo que ainda existe por ali. Enquanto espera na fila, 2 homens de terno conversam alguns metros adiante. Um médico e um homem de sapatos impecáveis. Augusto encosta numa pilastra, fecha os olhos, escuta. Os relatórios foram assinados ontem, códigos L36 e L37.
Tudo certo. A mãe autorizou? Comigo no contador. Assinou sem saber. A autópsia foi substituída por desidratação aguda. Falência múltipla. Quem contesta esses termos? Augusto prende a respiração. Códigos. Falência múltipla. As datas? Pergunta o homem de terno caro. Segunda de madrugada. O Dr. Nardi já disse que a casa do Atuba está pronta para receber. Partida na terça. O batimento de Augusto acelera. O cotovelo tomba contra o concreto. Faz barulho. Os dois homens olham. Ele vira o rosto. Finge que dorme, suando. As palavras falência múltipla batem num lugar específico, intocado há anos. Foi o mesmo diagnóstico que ele teve em mãos quando abriram o processo de adoção da filha dele, Luísa. Sem necrópsia, sem visita do conselho. Documento assinado por Joana, sua colega. Ele se afasta da cena sem fazer barulho. Não terminou a sopa. Não pegou pão. Vai em direção ao Largo da Ordem. Cada passo é uma decisão de guerra contra o próprio corpo. Precisa confirmar. Precisa ver. As peças não mentem. Eles estão repetindo o método. Dizem que estão mortos. Sempre dizem. Mas não estão. Elas estão vivas. E se ele estiver certo, são duas, gêmeas, e Lucila, a menina que ele ajudou a parir quase 11 anos atrás, no corredor de um hospital municipal, enquanto gritavam por plantonista. Ele foi o plantonista, anônima, sem saber o nome dele. Mas ele viu. Viu as duas saírem roxas e se tornarem cor-de-rosa em seus próprios braços, aos gritos. Elas nasceram dele também. E agora vão matá-las uma segunda vez. E ninguém está ouvindo de novo, como sempre. Vento de fim de tarde sopra gelo no asfalto da Avenida Visconde de Guarapuava. Os carros zumbem como máquinas de anestesia, constantes, indiferentes. Augusto está encolhido sob um andaime diante de um galpão abandonado, envolto por duas mantas velhas e o cheiro ácido de urina seca e tecido mofado. A perna lateja. O arranhão infeccionado da semana passada agora pulsa, como se algo dentro dele estivesse tentando escapar. O cachorro está ali do lado de novo, aquele vira-lata manco que ele batizou de miligrama. Dorme entre papéis de jornal úmidos com respiração leve. Augusto observa o animal com os olhos fundos. Na pele queimada pelo sol, cada músculo do rosto parece carregar memória. Há 3 dias ele sonha com a filha. Todas as noites ela volta, mas não fala. Só aponta para um campo aberto com girassóis virados para o chão. O estrondo de uma porta batendo corta a cena. 2 quadras adiante, numa clínica de fachada espelhada, um carro prata encosta ronceiro. Um homem sai do banco de motorista, blusão escuro, coque arrogante, com um sorriso que só aparece quando sabe que está sendo observado. Frederico. Ao lado dele, Joana, saltos firmes estalando na calçada como se o concreto fosse seu tapete. A bolsa pesada afunda no braço e exala um perfume caro demais para a hora e o bairro. Blend de jasmim com algo metálico, afiado. Eles seguem para a entrada lateral da clínica, discreta, onde uma luz neon vacila na inscrição, triagem / aquele pó branco, os exames. Lá dentro, o som de ar-condicionado engasgando. Ninguém nota Augusto se deslocar, mancando, atrás de uma pilha de entulho. Do buraco entre 2 placas publicitárias rasgadas, Augusto enxerga. Não totalmente, mas o suficiente. A mãe assinou? Murmura Frederico, tirando as luvas de couro com um estalar preguiçoso. Claro que não, mas ela acredita. Já entregou os exames, colheu o líquido vital das meninas, coletou o histórico, está convencida de uma doença genética degenerativa. Mal sabe que a verdade está muito mais orgânica. Joana sorri de lado. O riso não tem ruído. Vamos conseguir até sábado? Desde que Nardi tome coragem. Ele assina as certidões. Depois disso, nem Deus entra. Frederico encosta a mão na cintura dela com naturalidade. Ela deixa. Seus olhos deslizam para uma ficha em seu tablet. Aninha e Julinha Borges. Idade 10. O nome entra nos ouvidos de Augusto como um grito silencioso. Os olhos dele se estreitam. Borges? Lucila Borges? Ele recua. As costas tocam o cano gelado de uma calha caída. Um flash se intromete. Uma lembrança. Lucila deitada em trabalho de parto, suando, o olhar perdido.
Ele, clandestino no berçário, ajudando a cortar o cordão umbilical quando o plantonista sumiu. Augusto tossiu o nome dela para a diretoria na época. Ninguém ouviu. Ela nunca soube que ele esteve ali. Isso foi antes da queda. As pontadas na perna aumentam. Do lado de lá, Frederico se afasta. Joana diz baixo algo impossível de ouvir, mas depois ri. Um riso breve, molecular. O freezer térmico já está instalado. As meninas estão lindas congeladas. Augusto perde o equilíbrio, cai de joelhos num tapume coberto de musgo, umidade subindo pelas calças rasgadas, anestesiando os sentidos. O céu de Curitiba se fecha num tom cobre, o tipo de luz que fazia a filha dele pedir: "Papai, abre as nuvens." Ele raspa os dedos na parede ao lado, tentando se manter em pé. Os olhos sangram raiva. Alucina por um momento os traços da filha naquele nome, Julinha. Um lampejo. Talvez fosse assim que ela estaria agora. Talvez. Ele murmura, baixo. Não de novo. Em segundos, uma sombra se aproxima. Segurança de rua privada. Gesticula irritado. Vai circulando, tio. Aqui não pode. Mas Augusto não ouve mais. Cambaleia para trás. Engole os próprios calos. No pátio da clínica, o tilintar de chave. Porta batendo. Motor ligado. Frederico e Joana se vão. A fumaça doce do escapamento cobre o rosto de Augusto, que avança pela lateral do prédio, ofegante, trópico. Ao tropeçar numa pedra, escancara um filete de líquido vital na canela, dói como um recado direto. Lá dentro, uma enfermeira fecha as cortinas da sala de sedação. Os olhos de Augusto cravam no vidro fosco que oculta o que há dentro. Mas todos os ruídos da cidade somem quando ele vê as duas pequenas silhuetas nas macas, imóveis, cabeças voltadas para lados opostos. Um arrepio rasga a espinha. O vidro embaçado da janela parece suar. Por um instante, escuta o zumbido de monitor cardíaco e algo mais, um som de melodia infantil. Ou é alucinação? Frederico diz antes de sumir, até segunda, tudo desaparece. Tudo desaparece. Augusto encosta a testa no vidro, fecha os olhos. As mãos tremem, a hiperventilação volta, o estômago se contorce, o cheiro de éter invade narinas que nem haviam entrado no prédio. E tudo o que ele consegue pensar, como tatuado na parte de dentro da pálpebra, é: minha filha desviver viva. E agora, vão fazer de novo. Ele não tem um celular, não tem RG, CPF, cartão do SUS. Não pode entrar, não pode acusar, não pode gritar. Mas ele viu, e desta vez vai gritar até quebrar a garganta. O frio da madrugada se enrosca nos ossos de Augusto como uma maldição antiga. O joelho esquerdo está inchado, latejando sobre a calça rota. Ele cambaleia entre os arbustos ralos do estacionamento ao fundo da clínica Marilis, onde o silêncio higienizado das janelas fechadas contrasta com a palidez cruel dos corredores iluminados. Há instantes, do outro lado da parede, ele escutou vozes. Ainda respiram, dá tempo, havia dito o homem jovem, padrão diplomático articulado. Se alguém abre esse caixão, o resto da operação cai, respondeu ela, grave, suave, Joana. Augusto fecha os olhos enquanto cospe o líquido vital que escorreu da gengiva rachada. Engoliu um tapa de um segurança e agora, com a cabeça latejando, busca instalar lógica no que ouviu. Corpos que respiram, caixões, urnas térmicas. O ácido do medo borbulha no estômago vazio, mas a dúvida brota com mais força do que a coragem. E se tiver entendido errado? E se a filha dele também estivesse morta de verdade? E se essa esperança só existe porque ele precisa salvar alguém, qualquer alguém? O som de motores elétricos o tira do torpor. Uma van branca estaciona, sem placas visíveis. 2 homens uniformizados descem, olham em volta, acenam para o segurança que Augusto observava há horas. Carregam um recipiente retangular, de aço cru envolto em plástico. Não é caixão, é técnica, é logística. Augusto recua um passo, tropeça e quase grita de dor quando o joelho range ao dobrar. O cheiro metálico de gasolina misturada a cloro industrial invade suas narinas. A pele grossa da mão direita arde onde o concreto já arrancou pedaços. Ele precisa contar para alguém. Corre, ou o que consegue chamar de correr, até a padaria nas proximidades. São 4h20 da manhã.
A porta está entreaberta para limpeza. Uma mulher de avental varre o chão. Moça, preciso. Polícia. Ele se apoia no balcão ofegante. Elas, ainda vivas. Ela se afasta um passo ao sentir o cheiro, suor seco, infecção e a doçura podre de abscessos mal curados. Sai daqui, vai atrapalhar minha abertura. Ele força uma frase coerente. Crianças, vão queimar crianças vivas no crematório municipal. Santa Maria Heitor! Ela joga um pano sujo sobre o balcão. Já vem cedo com substâncias ilícitas na cabeça. Vai pro São Vicente, lá o povo trata maluco de graça. Ele ergue a mão como se fosse golpeado. Tentou racionalizar, explicar, mas tudo que vê nos olhos dela é repulsa educada. Está falando grego, grego sujo. Sai, vira a esquina. O frio aumenta, o asfalto está úmido como carne depois da chuvarada noturna. Ele se agacha num beiral de muro e coça o braço com raiva. Precisa de alguém que conheça. Lucila. 3 quadras depois, furtando passos por becos e lombadas, chega ao mercado. Está fechado, mas há luzes acesas no quintal lateral. Ele bate. 1, 2 vezes. O cheiro de arroz queimando no fogão escapole pela janela. Lucila surge enrolada em um casaco sobre o pijama. O rosto está devastado. Folhas de flores murchas coladas nos cabelos. Ela não vê Augusto de verdade, só um vulto encardido. Augusto, é você? O que está fazendo aqui? Ele aponta para ela, os dedos tremem. As meninas não estão mortas, eu vi. Tem gente querendo mandar elas pro exterior. Vivas, Lucila, por favor, você precisa ouvir. Ela paralisa. Por um instante, os olhos dançam, hesitam, mas o peso da perda é mais denso que a esperança. Não vem mexer com isso, não agora. Eu acabei de perdê-las. Me deixa, Augusto. Ouve, por tudo que é sagrado, ouve o que... Eu nem sei se você é real, homem. A voz dela quebra. Ele recua. Ela fecha a porta sem violência, como quem desacredita até da própria raiva. O peito de Augusto afunda como uma ruína. Olha em volta como se a cidade, a rua, os postes, fossem cúmplices. Um cachorro atravessa a via, faminto, e se assusta com um caminhão que ignora a placa de redução. Augusto soca um container. O punho explode em dor quente. Ele escorrega e cai. E ali, no chão, entre sacolas rotas com ossos de frango e farrapos esquecidos, Jorge, um velho morador da região, se aproxima. — Ei, João, o que você está batendo aí? — Não é João, é Augusto. — Eu vi tua filha ontem de novo, aquela do vestido, aquela dos desenhos. — Ela não está aqui, Jorge. Minha filha desviver. Você só vê um fantasma. — Fantasma ou não? Ela disse que você ia errar de novo, que o silêncio é mais covarde que o erro. Augusto paralisa. O vento assobia entre os prédios como uma criança assustada chamando a mãe. Um arrepio gélido atravessa suas costas. Ele se levanta. Sim, tentou avisar as pessoas. Falhou. Tentou acreditar que podia esquecer. Também falhou. A cidade não vai ouvi-lo. A polícia não vai ouvi-lo. Sente o papel dobrado ainda dentro do casaco. Uma cópia do laudo médico que roubara uma semana atrás, onde constava falência múltipla para ambas as meninas, rabiscado à mão. Ele o esfrega entre os dedos sujos. Treme. Não vão cremá-las. Sabe agora o que precisa fazer. Não falar, não tentar explicar, só impedir com o corpo, com o grito, com tudo, mesmo que seja tarde, mesmo que o matem. Chovia sobre os telhados ralos do Centro Velho quando Augusto escorregou na própria febre e caiu de joelhos entre o limo e o jornal úmido. O líquido vital de sua perna infeccionada já colava no tecido podre da calça. O cachorro que ele salvara no começo da manhã, um vira-lata pardo de olhos verdes, lambia seu rosto, ofegando junto. Os carros passavam à margem da calçada como se ele fosse asfalto. Não havia teto, nome, nem memória que pudesse abrigá-lo naquela hora. Apenas a dor que vibrava como um sino dentro do osso. Mas então veio a voz. As 2 estão prontas. A turnê na Bélgica começa dia 1º. Augusto não queria ouvir. Não queria nada além da febre. E a mãe? Rasgada de dor. Nem vê mais as próprias mãos. Assinou sem ler. Nardi já declarou a falência dos órgãos. Sem traço no líquido vital.
papel limpíssimo. Augusto parou de tremer. Os olhos, antes pesados de sonho, se escancaram sobre o plástico preto da barraca improvisada. 1 metro à frente, sobre o toldo novo de uma cafeteria abandonada, uma mulher de saltos pretos falava ao telefone com um riso sussurrado, elegante, como alguém dizendo misericórdias num leito. O que quer que eu faça, Joana? Queime o resto da evidência, os brinquedos, os exames, deixe que a dor dela resolva o resto. Joana. O nome arrepiou o estômago de Augusto como se fosse uma seringa gelada. A mulher entrou num Volvo escuro. O homem que segurava o guarda-chuva ainda observou a rua antes de fechar a porta para ela, como se calculasse o nível de invisibilidade em volta. Caíram marteladas de chuva. O mesmo homem, agora sozinho, olhou em volta, sorriu e acendeu um Marlboro vermelho, um gesto muito antigo, de mãos que não tremem, de vício feito ritual. Augusto conhecia aquele cheiro. Cânfora barata misturada com glotes queimadas, cheiro de plantão interminável e desumanidade polida. Caiu de novo, mas desta vez não sentiu o chão, nem a perna rasgada, nem o cuspe frio de gasolina da sarjeta. Sentiu Isabel. Sua filha olhava por trás dos olhos dela. Isabel não tinha morrido de doença. Augusto sabia. Tinha sido algo que ele não conseguiu provar, algo limpo nos exames e sujo nos bastidores. Algo como aquilo. As batidas do coração quase apagavam o ruído da cidade ao fundo. Ele levantou. Meio mancando, meio arrastado, seguiu o carro até a próxima quadra, só para ver para onde iriam. O Volvo estacionou a poucos metros da Clínica Ômega Integrada, um prédio reformado em tons bege com colunas vitorianas de concreto falso. A fachada sorria. Práticas humanizadas desde 1989. Viu Joana descer, receber um envelope do médico de jaleco cinza que a esperava sobre o toldo. Ao lado dele, um homem mais jovem, com camisa social colada ao corpo e terno praro, Frederico Girolamo. Frederico, o mesmo que frequentava o mercado do Boqueirão. Augusto lembrou das meninas, as gêmeas que cantavam nos corredores e desenhavam com giz em mosaicos de cimento. Lembrou de Lucila, empurrando o carrinho com sacolas, a mãe com as mãos cheias demais para se proteger de algo. Os três riam. O rancor de Augusto, que até então era uma dor suja, tornou-se algo novo, um clarão. Porque se algo estava errado ali, e as meninas estavam presentes nos nomes e nos códigos, aquele instante não era apenas coincidência, era convocação. Meia hora depois, molhado, sangrando e com a febre cavalgando os olhos, ele dobrou à esquerda pela travessa Frei Manuel e viu as faixas pretas penduradas na grade amarela da Capela Santa Maria Heitor. Choradeiras, véus, panos escuros. O ritual começaria ao meio-dia. Ao lado do portão, uma lista de nomes plastificada e presa com fita isolante. Luto em comunhão. Cerimônias do dia. Ele leu sem respirar. Ana Borges, Júlia Borges. Seu grito não saiu. Mas a mão que agarrou a grade arranhou os dedos até abrir líquido vital. Augusto correu. O cachorro correu atrás. Escorregou 2 vezes. Subiu cambaleando a rua em direção ao mercado onde sabia que Lucila estaria. Na mochila, a única coisa sólida que carregava, uma pasta velha de couro com anotações médicas, documentos manchados e o último desenho de Isabel feito pouco antes de sumir. 2 meninas com vestidos de borboletas, uma laranja, uma roxa. Quando chegou no mercado, quase não se aguentava. Lucila estava no caixa, olhos fúnebres e longe. 2 sacos de arroz caíram de sua mão quando Augusto surgiu, barba ensopada, mãos cortadas, olhar apavorado. Não assina! O quê? Elas não tão mortas. Você, quem? A Joana, o médico, o investidor, documento falso. Falência induzida. Líquido vital limpo não é silêncio. Elas ainda não foram. Sai daqui, seguranças! 2 homens vestidos com camisas do mercado o agarraram. Augusto esperneou, gritando palavras que ninguém entendia. Minha filha foi igual! Você vai matá-las com a caneta! Elas estão respirando sem que você ouça! Lucila hesitou. Você precisa de ajuda, psiquiátrica. Eu não sei do que está falando. Você sabe. 2 bonecas iguais na vitrine, laranja e roxa. Já viu esse desenho antes? Já viu? Isabel sabia.
Era ela, Lucila. Eram todas elas. Lucila desabou atrás do caixa, tremendo, quase chorando, mas o medo venceu. Levem ele! Enquanto era arrastado rua abaixo sob chuva fria e insultos rápidos de transeuntes, Augusto só pensava numa coisa. Se ele não fosse escutado, não haveria mais vozes para escutar. Nem delas, nem da filha, nem a sua. Foi ali, naquele momento, que a dúvida desviver. E nasceu o plano impossível. No dia seguinte, ele entraria naquele crematório. Com ou sem nome, com ou sem perna, com ou sem dignidade. Porque se ninguém o via vivo, que pelo menos sua loucura gritasse alto o bastante antes que calassem as que ainda respiravam. Dormentes. Chão frio, ferros enferrujados, uma poça espessa e escura junto à pilha de restos de obra. É o som prolongado de um latido que corta o pano úmido da madrugada. Augusto levanta os olhos. Estão acinzentados, de idade e de falência interior. Observando o beco como faria um anestesista diante de uma sala mal esterilizada, já imaginando a infecção. A cidade, para ele, é um antigo segundo hospital, um corpo doente sem tratamento. Do outro lado da cerca de chapa, um vira-lata escalavrado chora, com a perna prensada entre tábuas parcialmente enterradas. O chiado da respiração ofegante é o mesmo que Augusto costumava ouvir nas UTIs pediátricas, antes de serem desativadas em nome da eficiência. Ele se move devagar, não por medo, mas por saber que o descuido com a dor alheia tende a matá-la por dentro. Ei, baixo, sem ameaça, como se oferecesse em bisturi a um interno. Desloca a tábua com firmeza surpreendente. O estalo que ouve vem do osso. Ele fecha os olhos. Treinamento de trauma. Primeiro controlar o sangramento, depois a infecção. Arranca a manta que usava como coberta, rasga com os dentes, trava em torniquete improvisado. O cachorro morde uma vez, reflexo. O líquido vital pinga grosso nas mãos dele, algo que seus olhos reconhecem com o velho rigor clínico. Dói porque volta. A minúcia, a certeza e a memória. Às 6h45, Augusto caminha pelo entorno da rodoviária com o cachorro mancando ao lado, enfaixado. O fedor de diesel e comida azeda não o incomoda. Mais irritantes são os piores sons. Sapatos apressados ignorando pedidos. Vozes de rádio mentindo o tempo bom para quem não tem teto. Passa pela banca da Dona Mara, que oferece restos de jornal com palavras cruzadas incompletas. Ele aceita uma, não para ler, mas para cobrir a ferida do cão contra a sujeira do chão. Em uma das margens do papel, lê um aviso em letras pequenas. Velório das gêmeas Julinha e Aninha. Hoje, 17 horas, Santa Maria Heitor. Luto formal. O sobrenome, Borges. Augusto paralisa. O papel escorrega da mão. Um zunido se instala no fundo do ouvido, como uma sirene esquecida. Flash súbito. 10 anos antes. Quarto de parto. Líquido vital. Berros. Ele, ainda de jaleco íntegro, sustenta nas mãos um bebê que não respira. A mãe, desfalecida, sem acompanhante. Luzes falhando. Ele sopra. 1, 2, 3 vezes. Até vir o choro. Se sobreviver, chame de Julinha. Ela veio no grito, diz quase rindo de nervoso. E antes que qualquer agradecimento possa vir, desaparece. Um erro administrativo depois o tira de tudo. Agora, o nome voltando num jornal. E ao lado dele, um que não deveria estar, Joana Meireles, responsável clínica. O gosto metálico da bile sobe na garganta. O cachorro uiva. O cheiro do asfalto queimado invade. Augusto aperta os olhos como se pudesse acessar exames invisíveis. Como Julinha poderia estar morta se foi exatamente ele quem a salvou? A lógica ruída dá porta à obsessão. Ele se arrasta até uma igreja aberta apenas para velas. Rouba um pão esquecido no degrau. Reparte com o cão. Espia à distância o movimento popular no mercadinho de Lucila. Tenta puxar lembranças, sinapses, conexões. Ao ver Lucila, o susto não é por vê-la abatida, mas por luzir ainda viva. A raiva vem por saber. É a mesma mulher que um dia pariu sozinha e ninguém escutou. A mesma que agora está sendo enganada por um sistema ainda mais cruel.
De madrugada, entre arcos de neon e buzinas do viaduto, ele ouve. Encostado no lado da clínica desativada, luta contra o sono pendurado na fome quando a voz de Joana trespassa a janela levemente entreaberta. Sim, ele já fechou a documentação. Temos 5 dias. Mas não é arriscado mantê-las dormindo assim? Frederico, sua voz é líquido ácido por trás do vidro. Quanto menos consciência elas tiverem, menos lembrarão. Elas serão reprocessadas. E ninguém quer uma carga reclamando. E Lucila, idiota útil, assinou a permissão de sedação pensando que era tratamento paliativo. O corpo de Augusto não geme. Treina desde sempre para não se entregar ao pânico. Mas os músculos traem. Os dedos repuxam como se ainda segurassem ferramentas cirúrgicas. Mas em vez de bisturi, esmagam um copo plástico vazio até virar em corte. Ele respira. Falha. Respira de novo. Falha de novo. Corre. Dia seguinte. Tenta falar com Lucila na porta do mercado. Você me conhece sim, na Santa Regina, em 2013, você... Olha, moço, tenho que arrumar o freezer. São as suas filhas. Vão sumir e você nem vai saber em que país vão acordar. Vá embora ou chama alguém. Ele tenta de novo. E mais uma vez. Erasmo, amigo de rua, tenta segurá-lo. João, vão quebrar tua cara. Que quebre, mas ou ela me escuta ou enterra 2 vivas. No fim da tarde, amarrado entre fios de pavor, ele veste uma blusa achada no lixo e segue até o crematório. O portão parece o de um presídio moderno, limpo, asséptico, silencioso. Como a medicina que um dia respeitou e que agora consente dano severo em nome da conveniência. Do outro lado do corredor comprido, as pessoas em preto choram educadamente entre cafés frios e protocolos. Lucila segura uma caneta, o corpo inclinado rumo ao papel. Ele atravessa, calado, como um paciente que assistiu à própria cirurgia dar errado. Não! A palavra ecoa, mas não como som, como bisturi frontal na alma de todos. Alguns se viram, outros tentam puxá-lo. Ele se agarra ao altar. Ela ainda respira. Quem é esse? Alguém grita. Lucila em prantos. Ele é um morador da rua, está doente. Ela ainda respira. Ele sussurra outra vez. Para ele mesmo agora. Mas ninguém escuta. Até que um som surdo, seco, quase engano auditivo, quebra o script cerimonial. Tum. De dentro do caixão. Tum. Tum, tum, tum. Lucila derruba a caneta. O silêncio que vem não é humano, é tectônico, como se toda Curitiba tivesse parado por um segundo para ouvir o que sempre fingiu não escutar. Augusto cai de joelhos, não em rendição, mas em louvor. Talvez, pela primeira vez desde que enterraram sua filha biológica, alguém, finalmente, o ouviu. A cerração da manhã ainda dança sobre o asfalto quebrado quando Augusto acorda de um pesadelo que parece mais real que o concreto sob seu corpo. Uma criança com olhos sem cor o encarava, silenciosa, antes de sumir num clarão metálico. Ele se senta, tossindo seco. O cheiro de urina fermentada das lajes ao redor mistura-se com o aroma doce de uma padaria distante. O cotovelo trinca ao apoiar no chão frio e úmido. Ele puxa o casaco encardido. O hematoma nas costelas pulsa violento desde a surra que levou atrás da clínica. Mas foi ali, naquela calçada bem polida, limpíssima como uma mentira, que ele ouviu. Joana, Frederico e o velho Nardi, falando como se as palavras não carregassem peso. Ele repete baixinho, como um mantra. Urnas térmicas, documento vencido, segunda-feira. Transporte suspenso por causa da aduana. Memória clínica é coisa que não apaga fácil. São 8 anos fora dos hospitais e ele ainda sabe diferenciar pulmão encharcado de colapso psicogênico, mesmo pela distância da tosse. Palavras como falência múltipla não alegram papilas. Tem cheiro. E ele lembra do cheiro daquelas meninas, da Julinha com gosto de cola prite na blusa, da Aninha com as mãos cheirando a lápis de cor. Elas não cheiravam a morte. Augusto começa sua ronda. Um detetive desdentado no campo onde os sentidos substituem os sistemas.
Ele revira lixeiras atrás da clínica. Encontra um lençol com logotipo desbotado em líquido vital seco. Não seria bizarro se não tivesse o nome Borges bordado. Gotas de iodado e clorofórmio ainda persistem no ar. Ele esfrega os dedos no tecido e os leva ao nariz. Dormência, sedação. Na esquina da João Negrão, vê a Vanessa, catadora de latinhas e antiga usuária do Capsad. Ela o encara com um olhar torto de quem sabe que ele já foi alguém. Falaram que tu andou gritando pros postinhos, João. O nome é Augusto. No postão do Parolim, tava fechando outra turma, de adoção eficaz, disseram. Bonito, né? Quem dera que os filhos da gente tivessem chance igual. Ele trava, sente a garganta fechar como antigamente, quando a ansiedade tomava conta antes de um parto de risco. Vanessa, quem coordena isso? Ela cala, levanta o dedo e aponta com os olhos. Um carro preto passa, vidros fumê, placa apagada com uma fita. Atrás dele, o mercadinho de Lucila. Só de ver aquele letreiro torto, algo enrijece dentro de Augusto. Ele atravessa a rua com dificuldade, a perna infeccionada lateja. Dentro, a família Borges tenta tocar a vida. Há fitas pretas nas geladeiras de bebida, um aviso de luto oficial preso com durex grosso no caixa. Lucila está no fundo, de costas, dobrando sacolas. Lucila! Ela se vira, leve susto, depois impaciência mascarada de compaixão. João, hoje não, já disse que... Augusto... Eu estive na clínica, vi os 3 juntos. João, digo, Frederico, Joana e o doutor do óbito. Eles não falaram nada sobre você, só sobre remessa e prazo diplomático. Falei com a Vanessa, estou juntando provas. Ela retorna o olhar, um rosto devastado por noite sem dormir, fundo de olho amarelado. Mas há um lampejo, uma rachadura na armadura do luto. Você conhecia elas? Sim. Mais do que você deixava perceber. Eu estive no seu parto. Te tiraram da maca desmaiada. A médica fugiu para atender outra paciente. E eu fiquei. Cortaram o cordão, mas você tremia toda. Eu segurei a Julinha até ela respirar. Ela desacredita. Ri nervoso. Mas os olhos desaguam. Então, por que nunca disse nada? Porque perdi minha filha por tentar provar um esquema igual a esse. Ninguém escutou. Nem juiz, nem advogado, nem a minha mulher. Silêncio. No rádio velho do caixa, um chiado, voz de criança cantando em inglês. Lucila abaixa o volume. As mãos tremem. Você disse remessa? Segunda. Mudaram por causa da aduana. Eu acho que elas estão sendo levadas para fora, mas precisam mantê-las vivas, senão os compradores devolvem. Você entende? Ela encara o nada. Dedos passeiam por uma caixa de fósforos no balcão. Augusto quebra o silêncio. Se eu achar a casa onde estão, você vem comigo? O que você quer de mim? Que você me escute, só por hoje. No fim da tarde, Augusto segue até a farmácia comunitária, onde troca favores há meses. Mostra o lençol a Célia, técnica de enfermagem próxima do chefe de vigilância sanitária. Isso aqui não devia ter saído do centro cirúrgico. Você, onde achou isso? Maquiagem de óbito. Pintaram manchas de pele em criança viva. Você pode acessar os prontuários? Deus, Augusto. Não Deus, Joanda Neireles. Ela recua. João, o segurança gordo, surge na porta da farmácia. Ele tá incomodando? Não, diz Célia, hesitante. Ele tá investigando. Quando sai da farmácia, Augusto sente o frio das 6 da tarde entrar pela cava dos sapatos. Um sopro úmido, cheiro de gás escapando de tampa de esgoto mal vedada. A cidade acelera. Dentro dele, algo desacelera. Ele começa a aceitar que não salvará ninguém se continuar falando com paredes. Na ruela da 7 de setembro, avista Alfredo, um senhor de barba longa que dorme ao lado da igreja há 5 anos. Ex-funerário. Alfredo, se alguém quiser guardar por 5 dias um corpo já cremado, onde esconderia? Chácara ou casa de veraneio, mas precisa de refrigeração. Vi uma ambulância falsa domingo subindo para o bairro Botiatuvinha. Não fazia barulho, coisa cara. Augusto anota tremendo, a velha caneta trêmula como ele. O destino começa a se desenhar. No alto do centro cívico, as luzes da clínica ainda acesas fazem sua pupila retrair.
Ele encara a fachada como um velho lobo cheirando armadilhas. Uma borboleta pousa no vidro de uma janela, negra com margens laranjas. Ele respira pela boca. Já sabe o que buscar. A vida volta a ter direção. Agora, precisa invadir a casa de Nardi. Mas não sozinho. Alguém terá que escutar, mesmo que seja tarde. O céu amanhece esfarelado por nuvens opacas, o tipo de frio que gruda na respiração e a transforma em névoa alcoólica. Augusto, há dias sem dormir, manca pelas bordas do calçadão da X. A infecção na perna pulsa em vermelho sob o tecido esgarçado, latejando como um velho tambor de guerra. Na mochila surrada, os rascunhos de plantas de uma clínica, obtidas ao revirar o lixo de uma empresa de engenharia próxima à construção. Ele acredita que conseguiu algo, mas precisa verificar os fluxos internos. Precisa entrar. A clínica de Joana é um edifício antigo imerso em janelas de vidro fumê, palacete remodelado com estética hospitalar. De frente, um mural expõe rostos de bebês adotados, abraçados por casais sorridentes, com legendas em inglês. Ele para, narinas dilatadas. Um cheiro cítrico artificial escorre do exaustor, repelente e seco, como se a limpeza escondesse pus. O segurança no portão frontal, o crachá no peito, Jefferson R. Jovem de voz grossa, olhar robotizado. Senhor, não está autorizado. Aqui não é SUS, clínica especializada, vai precisar se retirar. Isso não é uma clínica, é uma zona morta para quem não pode pagar a maternidade. Vai sair andando ou quer reforço? Augusto hesita. Sua falha fatal pulsa. Ele ainda acredita que inteligência, raciocínio, indignação ética valem alguma coisa no mundo visível. Ele tenta argumentar. Sei que as crianças não desvivem. Eu salvei essa mãe ali há 10 anos. Ajudei no parto. O nome das meninas eu não esqueci. Elas não estão mortas, entendeu? Estão... favores. Roubadas. Ah, então o senhor é tipo uma pegada médium? Sai. Do prédio surge alguém. Doutor Maurício Nardi. Camisa social bege, jaleco pendurado no braço, verso da receita no bolso. Ao ver Augusto, hesita um segundo. Muito pouco, mas o suficiente. Doutor Nardi, sou eu, Lemos, do Hospital São Brás, Pediatria, sala 204, o caso da adoção da menina Luna. Você me recusou o laudo, lembra? Nardi finge não registrar nada, passa reto, sem encarar. Augusto caminha ao lado dele. As meninas, você assinou a certidão. Por quê? Você viu o estado delas? Viroses disseram, mas elas não tinham falência hepática, não tinham o nariz acinzentado. O senhor está delirando, invisível. Com licença. Onde elas estão? Elas ainda respiram, você sabe. Elas estão dopadas, Pri. Do nada, 2 seguranças agarram Augusto por trás. Um tapa desloca sua boca em silêncio. O outro segura sua perna infeccionada. Ele urra. Um terceiro empurra sua mochila e a abre, tirando os papéis. Planta da clínica? Tá achando que é filme? Isso é prova. Eles escondem as crianças. Enquanto é imobilizado, seu rosto afunda no asfalto gelado. Grita, mas a saliva já é espessa de líquido vital. Ninguém para. Ninguém escuta. Afinal, é só mais um louco falando de crianças subterrâneas na frente de uma clínica premiada. A imagem seguinte, Augusto jogado às costas do terminal rodoviário, atrás de um caminhão de peixe. Tremores, umidade na pele, o cheiro de gelo seco, metal oxidado e tripas mal lavadas. Gente dormindo em caixas de papelão. Um casal discute substâncias ilícitas a 3 metros. Ele abre um dos jornais velhos dos catadores. Foto em preto e branco de Lucila, de luto, com legenda. Mãe corajosa doa órgãos de filhas gêmeas para salvar outras vidas. Ele escarra e ri. Mas não é riso, é um grito contido, um soluço torcido. O jornal amassa em sua mão com um som seco. 3 dias depois, ele ousa ir até o mercado de Lucila, no final da tarde, a hora em que os alarmes dos freezers soam avisos de fechamento. As galinhas congeladas suam. Lucila organiza pacotes de feijão quando ele hesita na entrada, usando um casaco emprestado por outro morador em situação de rua, vermelho com cheiro de mofo, preso por cinta adesiva no braço. Ela o nota pelo reflexo da porta de vidro. Senhor, precisa de alguma coisa? Eu só preciso te mostrar uma coisa. Minutos, te juro.
Sou o médico que estava lá no seu parto, naquele barracão. Tinha uma parteira e você gritava, e depois desmaiou. Fui eu quem? O senhor, você é o homem que agrediu o segurança da clínica? O que me abordou ontem na saída da igreja? Quero te proteger, me escuta. Elas ainda estão vivas, mas vão sumir se você acenar. O senhor não tem ideia do que eu perdi. Não use minhas filhas para justificar sua doença. A Julinha, ela cantava, eu ouvi. E a outra, borboletas, ela desenhava, no caixão. Elas deixaram sinais, elas sabiam. Chega! Ela aponta para a porta. Os poucos clientes congelam as mãos ao ouvir. O tilintar de um vidro ainda ecoa quando Augusto sai, antes que seja empurrado outra vez. Naquela noite, o frio castiga. Sua perna sangra de novo, agora misturada com pus. Deita encostado a um fogão velho deixado na calçada do Cajuru. O metal gelado. As molas internas estalam ao vento. Ele ouve crianças rindo, não reais, solavancos da memória ou vozes que a culpa costura a cada noite. Alguém deixa perto dele um pão dormido e 2 casacos. Ele resmunga palavras sem conexão. Mas dentro do bolso do pão, um guardanapo dobrado. Um desenho tosco feito a lápis de modo infantil, 2 borboletas. Uma legenda em caligrafia trêmula. Aninha voa. Ele não entende como apareceu ali. Não acredita. Ri. Depois começa a chorar. Mas respira, como quem entende. Ele não está ficando louco. Está começando a ouvir, de novo. Não vão queimar vivo ninguém, repete. Nem que eu morra de novo para impedir. O osso da perna direita ainda latejava podre, e o cheiro doce amargo de pus misturado ao asfalto quente grudava nas narinas de Augusto como o hálito de um cadáver fresco. A cidade não perdoava, não o deixava esquecer. Mas não era isso que apertava seu peito naquele momento. Era o que ouvira segundos atrás. Escondido atrás do container de gás do estacionamento da clínica, coberto por um blusão furado e folhas secas coladas no suor, Augusto observava. A noite pesava como chumbo. O vento frio que cortava o vidro da madrugada silenciava até os vira-latas da rua. Mas as vozes ali dentro, aquelas 3 vozes, quebravam o som da cidade anestesiada. Saem amanhã. Voo às 5h32. 2 compartimentos térmicos. Passam limpíssimas, dizia Joana com um sussurro cortante, profissional, sem hesitar. Queria vê-las antes. Ao menos, dar tchau. A voz trêmula e arrastada do Dr. Nardi soava como um menino flagrado com a mão no armário de veneno. Tchau, é coisa de pai. Você é ficha técnica, Maurício, respondeu Frederico, enfiando a mão na camisa social aberta até o peito para pegar um cigarro. Risadas abafadas. Todos riram, exceto Nardi. Augusto ouviu cada sílaba. Trincou os dentes sujos até gemer. Sua mão esquerda segurava o lenço com que fazia curativos improvisados. A direita agarrava o bolso, onde guardava, rasgado, o boletim de óbito das meninas. Sem erros. Mesma causa, mesma data, identicamente genéricas. Falência múltipla de órgãos. Mentira. Uma mentira de hospital. Mentira de jaleco branco. Ele cerrou os olhos e inspirou pelo nariz entupido. O cheiro adstringente de eucalipto artificial do sistema de ar da clínica escapava pela janela entreaberta, misturando-se ao perfume sintético de Joana, aquele mesmo de 12 anos atrás, quando os trompas da obstetrícia falavam seu nome com reverência. Joana Meireles faz cesariana como quem assina sentenças, precisas, definitivas. Augusto agora sabia, elas estavam vivas, não havia ponta de dúvida. A pulsação dele acelerou como tambor tribal no deserto, um chamado dentro do peito. E o rosto de sua filha emergiu das sombras, clara, os olhos dela flutuando entre o ontem e o nunca mais. Se me escutassem à época, ele pensou, se só tivessem me ouvido. Um estalo. A janela rangeu. Frederico se espreguiçava no divã da sala com desdém mundano. Bebia algo translúcido em um copo pequeno. Nardi tremia, enfurnado num canto escuro como um rato embaraçado demais para fugir. Joana, em postura ereta de esfinge, falava ao celular. Sim, o crematório está garantido. A mãe assina amanhã. Atestado digital incluído.
A burocracia é a roupa do diabo, querido. A gente veste, mas não se deixa possuir. Augusto recuou como um animal ferido, mas escorou-se num poste. As mãos tremiam. Um gosto metálico subiu pela garganta e engasgou seus dentes. Cuspiu líquido vital, mas não gritou. Ainda não. Tinha que alcançar Lucila, a dona do mercado, a mesma a quem receitara ar fresco e fé na sala de parto, sem medalhas, sem jaleco, 12 anos atrás. Ponto por ponto, os rostos se alinhavam. A engrenagem. Ele finalmente via. As peças da filantropia com sorriso artificial se encaixavam nas sombras do turismo médico. As urnas não continham cinzas, continham lacres. A morte era o álibi perfeito. As meninas não estavam mortas. As batidas abafadas que houvera, era isso que o corpo dele pressentia. Um instinto paterno sem direção. Não, não apenas instinto. Culpa em forma de faro. Augusto caiu de cócoras, arfando. O asfalto raspava as palmas das mãos. As unhas tinham terra, a calça estava rasgada e o corpo doía. Mas os olhos ardiam, e não era por febre, era por clareza. Naquela noite, ele seria o homem que impediria o fogo de apagar ainda mais 2 vozes. Seu corpo tremia por dentro como folha na brisa do inferno. O frio da madrugada abraçava sua espinha. Mas ele seguiu, mancando, saindo da sombra para a rua. Do outro lado da calçada ninguém ouvia. Um carro da polícia passou lentamente. O farol varreu a silhueta magra dele e sequer freou. Mais um indigente, mais um fantasma. Mas naquela noite, o fantasma carregava outro nome, Revelação. Era tarde demais para salvar a filha. Mas não para impedir que outras fossem apagadas da história sem pergunta, sem selo, sem som. As meninas estavam vivas, e a cidade, enfim, teria que escutá-lo. Os lençóis de papelão se rasgaram às pressas com o atrito áspero da bota. Augusto levantou-se num tranco, o músculo da panturrilha latejando com a ferida infectada. Ainda vestiu o casaco de lã puído que roubara do canteiro de obras dias antes. Na mão trêmula, a seringa usada que encontrara numa lixeira. Imagem tola, talvez, mas um lembrete de outra vida, onde qualquer gesto poderia curar. Ele sabia que não haveria segunda chance. O céu por cima da rodoviária era chumbo espesso, e a fumaça dos ônibus formava cortinas gordurosas no ar. Augusto seguiu mancando até a Rua 15, olhos inquietos, farejando o mundo como um cão ferido. Cheiro de diesel, pão queimado e chuva ácida. Mas além disso, algo mais vibrava. A urgência. As crianças estavam vivas, e hoje era o dia da cremação. Ele ouvira, Joana no estacionamento da clínica rindo, Frederico esfregando uma pasta contra o papel da morte dupla. Falavam sobre exportação noturna, sobre despacho resolvido. Ele entendeu cada palavra. Aqueles termos que escondem crime sob jargão clínico. Sabia de cor. Falência sistêmica era o nome bonito que se dava a quando alguém decidia desligar algo que ainda piscava. Atravessou a cidade costurando becos e corredores de lojas fechadas. A perna arrastava, misturando dor e barro com pus. A cada passo, imagens vinham enrajadas. A pequena Lívia, sua filha, virando o rosto na última visita. Os olhos vazios ao dizer, não quero mais você, pai. O papel da adoção com assinatura falsificada. A assistência social dizendo não há indício de irregularidade. Tudo calculado. Tudo armadilhado. Agora eram outras vozes, outras filhas, e ele não ia deixar. Parou na Praça Osório, debaixo do coreto, onde os bêbados se escondiam da polícia, reconheceu Jacira, catadora de latinhas. Ela coçou o couro cabeludo e cuspiu no chão antes de olhar para ele. Você parece um míssil sem alvo, Augusto. Tá doente? Ele respondeu sem rodeios. Preciso de um celular, que tire foto. E paciência para esperar 20 minutos. Ela mastigou o silêncio, depois tirou do sutiã um modelo antigo. Tem uma câmera. Funciona, mas só se você pagar adiantado a conta. Eu não tenho dinheiro. Tem o que então? Ele estendeu a mão, um pacotinho embrulhado em papel encerado, uma correntinha de prata. Era da filha. Jacira pegou como relíquia. Se desviver tentando, volta aqui para eu enterrar. Tá prometido.
Augusto cambaleou até o muro da clínica onde vira Joana da última vez. Subiu pela caixa de luz, arrebentando o corte na perna no arame farpado. Líquido vital grosso desceu misturado à lama. O mundo rodopiasa, mas ele se fixou. Usou a câmera do celular emprestado para captar tudo. Por trás dos vidros, Frederico mostrava documentos a 2 homens de terno cinza. Joana sorria. Ria, como se vendesse vinho. Uma das frases dela atravessou o vidro como lâmina. As gêmeas já estão criogenadas. Augusto filmou. Som fraco, mas imagem nítida. Nome de Lucila na papelada. Horários, números de lote. Um porta-voz da barbárie, tão banal quanto folha de receita. A mão dele tremia. Tossiu líquido vital. A última cena na câmera. Joana desligando os monitores onde não havia ninguém. Nem um corpo, só uma encenação. Desceu do muro com o tornozelo torcido. O celular fez um zumbido fraco, vibrando em seu casaco molhado. A tela rachou na queda, mas ainda gravava. Levou o aparelho até Carlos, o caixa noturno da farmácia comunitária que devia a ele um favor antigo. Augusto tivera, anos antes, suturado a barriga da irmã de Carlos com linha improvisada. Em silêncio, mostrou as filmagens. Carlos, boquiaberto, recuou 2 passos. Se isso for verdade... agora preciso entrar no crematório antes do ritual começar. Mas você vai desviver, olha para você. Então morro fazendo alguma coisa. Vai me ajudar ou não? Carlos pegou as chaves do depósito e entregou um uniforme de zelador do poder público. Augusto vestiu por cima das roupas encharcadas. O pano era áspero e cheirava a cloro velho. Ele puxou um carrinho de lixo para parecer parte do serviço. Cada passo fazia sua visão borrar ondas de vertigem, mas ele seguiu. Chegou aos fundos do crematório Santa Maria Heitor. Ouviu sons abafados de órgão eletrônico e murmúrios entalhados. O cheiro ali era de flores vencidas e vapor químico, chorume da civilização celebrando o fim. Ele atravessou corredores cinza, escondendo a imagem gotejante. Parou diante do vidro da sala solene, onde já começavam a ler o versículo de passamento. Lá estava Lucila, esfarelada. Olhava para o chão como se não quisesse viver mais um único minuto. No altar, 2 pequenas urnas seladas. E aquele homem, Frederico, com o braço em torno dela, teatral, solidário, falso. Augusto mordeu o lábio até sangrar. O gosto salgado trouxe foco. Ergueu o celular. Ia invadir agora mesmo. Mas antes, uma mão o travou. Maurício Nardi. De jaleco, pálido como cal, respirando engolfadas. Você acha que vai mudar tudo nisso aqui? Augusto enfiou o celular no bolso e encarou o velho doutor com a ferocidade de um animal esquecido. Eu não espero mudar o mundo, só preciso tirar elas da fornalha. Você parece um espectro, ninguém vai te ouvir. Foda-se, então eu vou gritar. E ele gritou. Arrebentou a porta com o carrinho. As rodas estouraram nos bancos laterais. Lucila se levantou num pulo. Frederico recuou, ainda em pose. Os guardas correram. Elas estão vivas! Não entreguem minhas afilhadas para a cova! Seguranças pularam sobre ele como cães de guerra. As mãos de Augusto se abriram no ar como se carregassem uma criança. Uma das mulheres presentes gritou. Lucila, em choque, não conseguia piscar. O celular caiu no chão, abriu o vídeo automaticamente. A projeção congelada de Joana dizendo criogenadas começou a tocar no chão iluminado. Frederico fez menção de desligar, mas Nardi, atrás dele, se meteu entre os dois e explodiu. Vocês estão queimando bonecas! Elas não entraram nesses caixões! Minha casa! Elas estão em minha casa! Por um segundo, ninguém reagiu. Até que, atrás da parede expensa do forno, ouviu-se toque, toque, toque. 3 pancadas abafadas, pequenas. Depois, um som mais agudo, como unha riscando madeira, como quem suplica. Lucila caiu de joelhos. Augusto ainda estava de rosto no chão, gemendo, mas sorriu. O gosto de líquido vital na garganta. E um som novo ao redor. Silêncio absoluto. O tipo de silêncio que só surge quando a realidade parte no meio. O frio raspa os ossos de Augusto ainda antes do dia amanhecer. Ele se arrasta pela lateral do crematório,
coberto por um casaco que fede a urina e mofo, mas por dentro carrega algo quase puro. Um nervo sem roupas, latejante. Sabe, sem dúvidas, que hoje é o dia. Carrega nas mãos apenas um bilhete rasgado, escrito com dedos trêmulos. Vivas, urna vazia, Rua Prado, casa 1790. É a caligrafia de Nardi, forjada às pressas num pedaço de recibo hospitalar, jogado no lixo atrás da clínica na véspera, lugar onde Augusto revirou até sangrar as unhas. Do lado de dentro, a preparação da cremação segue um protocolo calmo demais. Linóleo limpo, incenso barato misturado ao cheiro metálico das travas de segurança do forno. As velas tremem como se sentissem o impensável. Lucila está ajoelhada, olhos secos demais para dor tão grande. Ao lado dela, Joana caminha com precisão glacial, abraçando a mãe como uma freira consola um condenado. Tudo calculado, tudo técnico. Augusto força a porta lateral com a ombreira. O som agudo do metal sendo dobrado morde o ar como um grito que ninguém quer ouvir. Um dos seguranças vira, um dos mesmos que o espancaram nos fundos do hospital dias antes. Augusto avança com uma barra de ferro enferrujada. A primeira pancada acerta o tornozelo do homem, que desaba, mas o segundo segurança surge atrás e o agarra pelo pescoço. Tudo vira som abafado, o vômito quente que vem da pressão, o couro frio da luva no rosto. A briga quebra pelo corredor de mármore onde as flores artificiais tremem em vasos. O som ecoa, mas ninguém ouve, não querem ouvir. Dentro da sala principal, Joana ergue os papéis da cremação para a assinatura final. Lucila hesita. O luto emperra sua mão. E então, um grito curto, abafado, vem do fundo do corredor. Ela se vira. Augusto. Encharcado de líquido vital da própria sobrancelha, tropeçando, quase cego. Avança cambaleando. Você não diz viver elas, só apagou o nome. Ele ergue o bilhete de Nardi. Mas está molhado, manchado, quase ilegível. Estão vivas, Rua Prado 179. Frederico, sentado discretamente ao fundo, se levanta nesse instante. Sorre, como se Augusto fosse o palhaço da cerimônia. Ele aplaude 3 vezes, com fingida reverência. Um poeta urbano, pessoal, inofensivo, sofre de delírios salvacionistas, clássico. A multidão, hesitante, balança as cabeças. Agosto avança até Lucila, líquido vital, latejando. Ele vê a cicatriz na lateral do pescoço dela. A mesma que fechou com pontos silenciosos 10 anos antes no corredor de parto em que ela gritava sozinha. Fui eu quem tirou Julinha de dentro de você, ele sussurra. Ela afasta o rosto, chora, mais por medo do que por luto. Sai daqui, agora, por favor. Escuta, escur. 2 braços policiais o puxam para trás, algemas, rasgo de dor nos ombros. Cair no chão gélido como um vômito humano diante de todos. Ele grita. Elas batem, movem, acordam. Joana encara o caos derramando no ar com um olhar clínico. Se aproxima da urna lacrada. Siga o protocolo. O corpo está em estado avançado. Não podemos atrasar. Ela coloca a assinatura final na prancheta. Lucila, zonza, ainda hesita, mas assina também. As engrenagens começam a girar. A plataforma lentamente se move para o túnel da fornalha. Lá fora, os ventos arrancam folhas secas da araucária aos berros. O tempo corre. No caos da retirada de Augusto, um policial deixa cair o bilhete no chão. Frederico o pisa, sem ser notado. Esfarela, encobre. Na traseira do furgão da polícia, trancado como um animal, Augusto começa a urrar. As palavras se perdem. Ele bate a cabeça contra o vidro, não para escapar, mas na esperança insana de que algo o escute. Algo, alguém, além da lógica, além do que querem ver. Num canto da sala principal, Dr. Maurício Nardi assiste tudo, trêmulo. O rosto encharcado de suor, os olhos fundos, as mãos contraídas como garras pobres. Ele sussurra para si mesmo, como se o tempo pudesse travar por vontade. Borboleta, borboleta, não foi isso que prometeram. Frederico percebe, se aproxima dele com um passo lento. Delírios, doutor?
Cuide bem dos seus remédios, ou vão te internar junto. O veneno na voz de Frederico extrai o último fiapo de controle de Nardi. O médico, de súbito, levanta e grita para a sala inteira. Não tem gente lá dentro! Tem tecido com algodão! São bonecas! As vozes da cerimônia congelam. Elas estão na minha casa! Estão vivas! Um instante de ruído. Longo. Frio. Os que estavam distraídos largam os celulares. O operador da cremação olha para o botão vermelho. Olha para Joana. Ela sussurra, sem mover os lábios. Prossiga. Mas antes do botão afundar, um som levemente oco vibra na sala. Uma batida. Uma. O silêncio é total agora. Todos os narizes se abrem tentando entender o que o ouvido sugere. Um som de madeira sendo pressionada. Outra batida. Duas. Não, murmura Lucila, com os olhos arregalados. O operador recua. Outro murmúrio abafado. Papel rasgando. Como se algo se movesse dentro. 3 batidas. Viram 6, ritmadas, inquestionáveis. Augusto, dentro do furgão, para de bater. Sente as vibrações passarem pelo concreto. Sorri com o canto da boca partido. Joana dá um passo para trás. Primeiro da vida. Nunca recuava. Lucila corre para a frente. Rasga a tampa da urna com as unhas, com os joelhos. Os seguranças hesitam. Ninguém a contém. O som agora é grito de menina abafado. A tampa lasca. Dentro, panos, papel, bonecas em tamanho real. E um desenho colado com fita isolante por dentro da tampa. Borboletas. 2. Uma com asas azuis pontilhadas, outra púrpura com listas amarelas. Havia um título grudado, em letra infantil. Aninha voa. Julinha brilha. Lucila cai de joelhos, peito engasgando num grito que não sai. O bilhete molhado, era real. Augusto disse a verdade, cada palavra. E Joana, agora sua. Debate os olhos. Frederico se esguera até a porta. Nardi urra em desespero. Me escutem! Ele vocifera, vomitando. Vão para casa deprá! Elas estão embaixo! Tarde demais. Joana sussurra para si, os dentes trincados. Era para terem ido ontem. O caos chegou e não tem volta. O cheiro de cânfora e madeira encerada domina o crematório, sufocando mais que o silêncio. Augusto, com os punhos rasgados de tanto se debater nas algemas, está encolhido no chão frio do saguão lateral, jogado como um objeto inflamável. A náusea não vem só da dor no estômago vazio, do torpor na perna infeccionada, mas do som das orações falseadas que chegam do salão principal, aquele tom burocrático com que leem a biografia das meninas como se já estivessem realmente mortas, como se tivessem existido apenas para isso. Ele sentia cheiro de queimado antes mesmo do fogo. Era sua mente ou era aviso? Lucila está sentada na primeira fileira. A blusa azul marinho, passada a ferro por mãos que não conseguem parar de cuidar, contrasta com o rosto de pedra. A dor já passou da superfície. Frederico, com um paletó cinza de linho italiano, firma a mão nas costas dela com delicadeza ensaiada. Ele cochicha palavras que Augusto não consegue ouvir, mas vê a mandíbula de Lucila tensionar. E ali nota algo. Ela inclinou o pescoço, como se ouvisse outra coisa. Doutor Maurício Nardi caminha em círculos discretos nos bastidores do crematório, com uma pasta presa ao peito como um escudo. Suas axilas escorrem. O peso dos remédios que tomou para dormir desde ontem à noite agora o fazem andar como se estivesse num sonho viscoso. Ele procurava Joana, mas ela sumiu, como se soubesse que doía mais deixá-lo sozinho do que enfrentá-lo. A funcionária do forno ajeita o botão prateado no painel de início sem emoção. Foi treinada para respeitar rituais. O som do botão girando faz Augusto se encolher e Nardi estremecer. Mas ainda não foi pressionado. Mais 15 minutos para o início formal da cremação. Joana surge, finalmente, como um espectro. Salto fino, vestido bege como se o luto a elegesse. Vem até Nardi devagar, olhos duros. Preciso da chave. Que chave? Pergunta ele, sem voz. Da casa, a de Pontal. Silêncio entre eles.
A respiração dele se agita, como se buscasse nela a última migalha de compaixão. O que você vai fazer com elas? Ela estala a língua, decepcionada. Vou cuidar para que cheguem onde precisam, sem ruídos, como sempre. Nard dá um passo atrás, sua mão direita começa a tremer. Ela sorri. Tem medo do que agora? Da verdade? Você disse que era para salvar, que elas iam ter vidas melhores. E terão, se você não estragar tudo. A pressão em sua garganta aumenta. Ele enfia a mão no bolso, como quem busca coragem, mas só encontra um lenço. Enxuga a testa, respira fundo. E se eu contar agora? Contar o quê, doutor? Que você assinou todos os laudos? Que as declarações de óbitos estão no seu código? Que sua letra está em cada diagnóstico de insuficiência hepática aguda? Por favor, se for falar, fale algo útil. A funcionária retorna, evita olhar para eles. Preparação final. Mais 5 minutos. No chão, Augusto percebe que sua mão direita, a única solta, está ao lado de uma trava de roldana mal emperrada da porta. Ele força contra si, escuta o estalo mudo do metal cedendo. Os olhos dele, inteiramente fixos no caixão de madeira clara que repousa à frente da Assembleia, cercado de coroas brancas já amareladas. No canto do altar, 2 fotos ampliadas das meninas olham para ele como se aguardassem a promessa que ele não conseguiu cumprir. Ele murmura baixo, como se rezasse para si. Eu fui embora para minha filha. Agora é para vocês que eu volto. Augusto rasga os dedos até que o líquido vital lubrifique a mola. Consegue libertar o outro punho. Mas, quando tenta se levantar, escorrega. Um policial no final do corredor o nota e avança. Augusto cambaleia, tropeça no banco, se arrasta pela parede. O guarda tenta segurá-lo. Ele acerta a testa contra o peito do homem e corre trôpego, quebrando a entrada com o ombro. Dentro do salão, o som abafa. Todos viram. A respiração perde ritmo. Lucila se ergue no impulso. Frederico a segura. Ela o empurra. Seus olhos grudam nos de Augusto. 2 animais machucados prestes a gritar. Elas estão vivas! Elas estão! Ele grita, mas a voz falha. É nesse instante que Dr. Nardi larga a maleta. Ela cai, abrindo e revelando algo que ninguém de início nota. Seringas, frascos, um rolo de etiquetas identificadoras com nomes de outras crianças. Joana vê e sabe. Acabou. Elas não estão mortas! O grito de Nardi corta o ambiente como lâmina numa cortina. Elas estão na minha casa! Joana, você disse que eu podia amá-la sem pecar! O mundo congela. Lucila cai de joelhos. A funcionária hesita, a mão já pousando sobre o botão de ignição do forno. Os seguranças reagem, trancam o portão. Joana, sem pestanejar, vira-se para Frederico. O plano de contenção, agora! Ele se move, saca o celular. Mas o que Frederico não vê é a mão de Lucila rasgando algo em sua bolsa. Um envelope amassado com um rascunho de desenho infantil. 2 figuras, uma loira, outra morena. 2 borboletas acima de um campo. No canto, uma palavra, ajudou. Aninha ainda escreve com O quando quer soar adulta. Algo pulsa dentro de Lucila que pulveriza qualquer dúvida. Ela levanta num fôlego só e encara Joana como nunca. Você ainda vai ter que me ouvir. É minha vez agora. Na parede lateral, começam a soar os alarmes internos da central de cremação. Alguém acionou o código de violação de protocolo. As luzes piscam. A plateia, antes cúmplice no silêncio, agora se mexe inquieta. E então, bem no instante em que a tensão atinge ponto de ebulição, um barulho surgido do impossível rasga o ar. Toque, toque, toque. 3 pancadas rítmicas, dentro do caixão. As palavras morrem no ar. Joana empalidece. Frederico congela. Nardi já está ajoelhado de costas para tudo, murmurando o nome da filha que nunca teve. Augusto fecha os olhos. A noite escura já está feita. Tudo o que resta é sobreviver até o dia nascer. Ou queimar tentando. Chove frigamente sobre a manhã cinzenta. O pátio da casa de veraneio de Dr. Nardi, no meio do mato úmido de Campo Magro, está rodeado por policiais armados. Um helicóptero paira ao fundo, as hélices roncando como uma ameaça acima de tudo. Augusto, cambaleando, com o rosto ainda marcado por hematomas, observa da lateral da viatura.
Ele já não grita, o grito agora vem de dentro. Uma policial se aproxima da porta dos fundos com um arrombador. Do lado de fora, Lucila amarra o casaco de moletom apertado sobre o peito, como se quisesse estancar o coração. Ao seu lado, um dos policiais recita rápido os protocolos, mas ela não ouve, só fixa o olhar em uma cortina branca vibrando com o vento, visível pela janela. O estouro da porta ecoa como um pipoco seco. O cheiro do lugar escapa de dentro, formol doce, madeira molhada e algo mais que fermenta, soro vencido, sedativos, a respiração negligenciada de quem foi apagado sem cuidado. Uma fileira de caixas térmicas, com etiquetas em inglês rabiscadas às pressas. No canto do cômodo escuro, atrás de uma divisória improvisada, 2 macas infantis. As gêmeas respiram, mesmo que frágeis, com traços de dormência nos olhos semicerrados. Aninha está deitada, com as mãos sobre o peito, segurando um desenho amarrotado, 2 mariposas. Julinha tem a boca entreaberta, murmurando, mas sem produzir som. Lucila cai de joelhos. Não grita, não corre, apenas fecha os olhos como quem dá à luz de novo. Augusto vê tudo à distância, da janela cruzada por grades. O tremor nos ombros dela, o copo de plástico ao lado da maca com o nome J. Meirelles estampado em etiqueta hospitalar. No centro de comando improvisado, o telefone estridente toca. Um agente atende. Do outro lado, Aeroporto Afonso Pena, Portão 9. Frederico Girolamo tenta embarcar em jato particular com passaporte diplomático falso e 2 malas pesadas. Ele sorri. Camisa social desabotoada no colarinho, cabelo alinhado. Ao ser confrontado, insiste que está acompanhado de uma fundadora da Global Kids Transitions em missão humanitária. Sem piscar, entrega uma pasta preta. Mas dentro da pasta, entre contratos e carimbos adulterados, há algo que não coube na encenação. Um envelope com letras infantis escrito "Pra quando eu for pro céu". Dentro, 4 desenhos folheados assinados por Aninha e Julinha. O oficial não hesita, a arma em punho grita por rendição. Frederico tenta correr e é alvejado nas costas. Líquido vital escorre pelas pedras do pátio do hangar. Sua mão ainda agarra o envelope, como se isso o pudesse limpar. À distância, o céu começa a abrir, mas só um pouco, o suficiente para deixar a luz azulada revelar o horror sem filtros. Horas depois, já no Instituto Médico Forense, Joana Meirelles caminha pelo corredor flanqueada por jornalistas e policiais. Ninguém fala com ela, ninguém a questiona. O silêncio ao redor é o de um túmulo que se recusa a fechar. Ela sorri, como se ainda tivesse alguma vantagem. Diante das câmeras, ergue uma das mãos algemadas e diz: essas crianças viverão mais do que viveriam com suas mães doentes. Medicina não é caridade, é lógica. A vida não cabe em braços despreparados. Eu as libertei. O silêncio se quebra com um estalo. Lucila caminha, firme, do fundo do corredor. O cabelo ainda molhado da chuva, os olhos dilatados por noites sem sono. Para diante de Joana. O mundo freia. Minha voz te incomoda agora? Joana tenta reagir, mas sua máscara se parte. Não em lágrimas, mas num tique nervoso no canto do olho. Ela recua meio passo. É o som de mãe que você nunca soube escutar. Você não é especial. Que tipo de mãe? Aqui ficou. Aqui ficou quando você foi embora com os jalecos limpos e as mãos sujas. Joana silencia. Pela primeira vez, sua pose clínica desmorona. A câmera de um cinegrafista capta o momento exato em que um filete de baba desce do canto da boca dela. Pequeno, imperceptível quase. Mas ali é o ponto final. Augusto assiste tudo pelo monitor da sala de contenção. A enfermeira ao lado lhe oferece chá. Ele recusa com um gesto da cabeça e depois sussurra, apertando algo na palma. Minha alma respirou. Na mão, o desenho surrado da borboleta. O mesmo que Julinha entregara a ele no corredor do hospital, anos atrás, sem saber quem ele era. No fundo do corredor, Aninha e Julinha vêm caminhando devagar,
os olhos ainda embaciados pelos sedativos, mas os dedos entrelaçados num gesto frágil de união. A multidão abre caminho como se o tempo recuasse. Lucila as abraça, trêmula. Nunca mais escapo de vocês, entendeu? Se vocês voarem, eu vou atrás, até o fim. As meninas não respondem, apenas empurram, as duas ao mesmo tempo, um novo desenho nas mãos da mãe. 3 borboletas coloridas. Lucila chora. Não pela dor, mas porque jamais achou que o céu se abriria assim. A névoa não dissipava. Mesmo com a operação encerrada, com os carros da polícia já retirados há horas, o ar ao redor da casa de veraneio de Dr. Nardi ainda guardava a umidade suspensa, como se recusasse a soltar os fantasmas dali. Dentro, o cheiro de éter, de calor humano sem movimento, de vida que quase esvaiu, impregnava tudo. A maca da ambulância deixou rastros de roda nas lajotas do quintal. Augusto estava lá no canto, descalço, o sobretudo rasgado sobre os ombros, observando as 2 meninas, agora já despertas, sendo colocadas em cobertores térmicos azuis, uma ao lado da outra. As pernas finas, ainda molecas, tentando buscar firmeza para levantar. Não conseguiam. E não precisavam. Estavam vivas. Julinha, olhos pesados, virou o rosto devagar. Viu Augusto. E com um sussurro que não pôde ser ouvido, mas sentido no estômago dele, disse algo e sorriu. Só o lábio dela se moveu. Ele entendeu, mesmo sem som. Borboleta. O som da sirene já era distante. Um silêncio quase sagrado caiu sobre a cena cortada por folhas que caíam disfarçadamente. Outono em Curitiba, que derruba tudo devagar. Lucila apareceu cambaleando pelos degraus da varanda da casa, carregando o que sobrou de um dos cobertores infantis rasgado, um desenho torto mais pleno, de 2 figuras aladas de mãos dadas. Aninha voa, Julinha brilha, na caligrafia de criança que sabia que não devia ser esquecida. Ela se jogou de joelhos junto às filhas, mas não chorou mais. A dor do luto deu lugar à raiva, convertida em presença. Joana, por sua vez, gritava do carro da polícia, imobilizada por correias, os olhos antes incisivos, agora saltados de um rosto descascado pela vergonha. O batom borrado, escorrendo como vinco de uma máscara desfeita. Lutava para manter a postura, mas cuspia frases desconexas sobre ordem, ciência, adoção nutricional, biogenética do abandono. Já não impressionava ninguém. A culpa é da negligência pública. Foram meses sem vitaminas. Eu salvei elas. Salvei. Vocês, medíocres, não veem? Ninguém respondeu. O vidro foi fechado. Só restou o ofegar abafado dela, um animal não mais elegante, mas encurralado pela própria lógica quebrada. Um policial mais novo murmurou, baixo mas claro. Que Deus tenha piedade de você, porque mãe nenhuma vai ter. Dr. Nardi teve outro destino. Poucos minutos após sua explosão no crematório e o colapso emocional, foi contido, dopado e conduzido a uma clínica psiquiátrica. Durante o trajeto, repetia apenas uma coisa. As bonecas, o silêncio, eu não ouvi. Ela prometeu que me amava. O homem que consentira com a mentira por amor, agora mastigava a própria culpa como vidro. Frederico? O pipoco policial o atingira quando jogava a última naleta de dólares pelas janelas do veículo diplomático. Caiu com um sorriso ainda nos lábios, uma expressão que não combinava com o som seco da cabeça batendo no asfalto. Sobre o paletó de linho, escondia um passaporte falso com nome árabe, identidade trocada e um bilhete com destino ao Bahrein. Escaparia se as vozes não tivessem finalmente sido ouvidas. Nos dias seguintes, a história explodiu. Manchetes disputavam versões. Rede de comércio paralelo infantil abusa de lacunas legais no interior do Paraná. Cremação interrompida revela meninas vivas e desnudadas pelo sistema. Ex-médico morador de rua é herói invisível no maior escândalo sanitário do século. Mas Augusto viu pouco disso. Foi levado para um centro psiquiátrico temporário para estabilização clínica, mas recusou internação. Quis voltar às ruas. Só permaneceu até a infecção da perna melhorar. Depois, desapareceu novamente. 4 anos depois.
Galhos secos estalam sob os pés das meninas enquanto sobem a estradinha de terra, agora adolescentes. Julinha segura os livros. Aninha carrega o pote de vidro com as tatuagens temporárias que trouxeram. Lucila, de longe, observa, não querendo interferir. O ambiente é frio, com cheiro de terra úmida, hortelã e madeira velha. O sol brilha entre as folhas altas e uma borboleta real, azul, impossível, cruza o ar entre elas. Augusto está ajoelhado no solo, plantando ranúnculos perto de uma estufa esquecida. As mãos inchadas, unhas escuras de terra, o rosto mais calmo do que nunca. Elas se aproximam sem serem anunciadas. Ele ergue os olhos. Achamos você, diz Julinha, rindo. Aninha só estende um desenho novo, 3 silhuetas, 2 pequenas, uma alta, todas com asas. No traço, a borboleta do braço dele, agora tatuada mesmo, com traço leve, ganha contorno de família. Augusto segura o papel por alguns segundos, depois senta na terra, não diz nada, só sorri do jeito que nunca antes. Dessa vez, ninguém cala o som, nem ele.